Antes de começar nosso vídeo, eu queria lhe pedir para você se inscrever no nosso canal e curtir aqui o nosso vídeo. Bom, em relação ao Baritite e o Renuva, existe uma diferença básica inicial que é a energia. A energia do Renuva ela é jato de plasma. Ela traz o gás, seja hélio ou argônio, e ele vai ser transformado na energia jato de plasma. Essa energia jato de plasma, ela por dentro da pele, ela vai ali queimar, fazer com que haja uma retração nos septos. Como é que ele queima? Não é ali para tostar, digamos assim. Ele aumenta a temperatura em média entre 65 e 68 graus, que isso faz com que você estimule bastante colágeno e haja uma retração na mesma hora daquela pele. Então, por isso que eu consigo ter boa resposta no excesso de pele, porque eu consigo dar aquele efeito tight, o efeito que cola mesmo, e também eu consigo criar, pelo aumento da temperatura do colágeno, essa pele, ela, digamos assim, ela vai dar mais firmeza naquele ponto, dando aquele efeito lifting também. Já em relação ao Baritite, o Baritite é radiofrequência e o modo da energia é diferente. Por quê? São basicamente duas fontes de energia. Uma interna, do Renuva é basicamente uma interna, e a outra externa. Então a energia passa entre esses dois eletrodos, a gente chama, o eletrodo de fora e o de dentro. Então, e a gente tem os sensores onde ele define a temperatura externa e a temperatura interna. Na temperatura externa ela não pode ir na temperatura muito alta, que realmente pode gerar queimadura. Já a interna ela vai na temperatura maior, até 68, 65, 68, igual o do Renuva. Então, nesse caso, a gente aumenta a temperatura como um todo. A diferença também no uso deles. O Baritite é ideal você usar antes da lipoaspiração. Você, ao invés de fazer logo a lipo, você faz infiltração, passa o Baritite, porque aí você consegue gerar mais energia naquela região e diminui o risco de queimadura. Já o Renuva é ideal passar depois da lipoaspiração, já que eu quero queimar, digamos assim, retrair as trabéculas de dentro, os septos. Então, se eu faço o Renuva antes, faço a lipoaspiração depois, primeiro, o efeito é menor, porque a gordura, de certo modo, vai atrapalhar ali, e eu também posso estar desfazendo depois aquela partezinha que eu já fiz a retração, das trabéculas do septo, quando eu passo a lipoaspiração de novo. Então, ideal, Renuva, lipo, Renuva, Baritite, passo o Baritite, depois eu faço a lipoaspiração. Ele pode dissolver o Baritite um pouquinho mais a gordura, porque com o aumento da temperatura, eu estou trabalhando ali na gordura no meio, ele realmente queima um pouquinho e desfaz, criando uma lipólisezinha adicional além da lipoaspiração que a gente vai fazer. O Baritite ele não trabalha com gás, então no pós-operatório o paciente não tem aquela sensação de efizema subcutâneo. Mas interessante é que os dois são muito próximos em relação à retração de pele, mas dependendo do caso você tem mais indicação para um ou para outro. Isso vai depender de cada paciente. Além da plataforma no Baritite, o Baritite ele tem uma outra ponteira que é o Morpheus. O Baritite, como eu falei, são duas ponteiras, uma dentro e uma fora. Aí você tem a ponteira para a face, que é uma ponteira menor, e o Morpheus é basicamente agulhado. São agulhas que saem igual ao Dermaroller, ao Dermapen, onde as agulhas entram. Só que a diferença do Dermapen é que ele tem energia ali agregada. Então, desde a ponta, onde você entra com a agulha, até a base de onde saem as agulhas, gera energia. Só que a entrada da energia é menor, claro. O Baritite ele entra lá profundo e o Morpheus vai entrar mais fininho. A gente pode selecionar a profundidade que a gente entra com as agulhas do Morpheus. Ele pode ir desde 1 até 9 milímetros. Por que 9? Lá a gente seleciona 8, mas ele sempre queima 1 milímetro à frente. Então, essa queimadura a gente tem que calcular dependendo da espessura da região. Então, para a região corporal, a gente usa uma graduação maior, 4, 5, até realmente os 8 milímetros, que vai gerar 9, dependendo da espessura da gordura na região e dependendo do que eu queira trabalhar. Se eu quero trabalhar mais gordura, eu boto mais profundo. Se eu quero trabalhar mais pele, eu boto mais superficial. Em relação à papada, tem uma ponteira menor com menos agulhas, usada para o facial, mas isso não impede você usar a corporal para a região de papada e face também, isso aumenta a quantidade de agulhas.
porque enfim você pode também graduar ele mais profundamente, mas na face a ponteira menor, com menos agulha, ela não consegue graduar até 8 milímetros, ela gradua ali até 4 milímetros mais ou menos, chegando aos 5. Então, aquela graduação, ela faz com que você não atinja profundamente na face e que realmente você não precisa. Mesmo empapada, 4, 5 milímetros já é suficiente para você queimar aquela gordura e depois você faz superficial para você ter a retração de pele e trabalhar também, inclusive, as ruguinhas finas. Você consegue trabalhar nessa região dependendo de onde o paciente tem a ruga, que aí você consegue trabalhar com a ponteira do Morpheus. E aqui, ao invés de Varitide, como eu falei, a gente tem o Facetide para essa região de metade inferior e metade superior, o Arcutide, que é uma bem mais fininha que você trabalha pálpebras e região de sobrancelhas.